Olá pessoal, boa tarde para vocês. Vamos começar mais essa live com essa aula de radioatividade. Penso que hoje nós iremos terminar esse tópico. E lembrando, enquanto vocês começam a entrar na live, lembrando que essas aulas que eu tenho dado, essa é a quarta aula, elas são aulas focadas para o exame do Enem. O nosso propósito é promover uma forma de motivar o estudo dos nossos alunos lá no IFRN, no campus de Currais Novos, mas obviamente isso estendido a todo o IFRN, todos quantos quiserem acompanhar essas nossas aulas, Eu, na última semana, ministrei uma aula de radioatividade, uma aula introdutória. Ela foi uma aula sobre emissão de partículas e consegui anunciar e definir a partícula alfa, a partícula beta e os raios gama. Terminei a aula apresentando ainda algumas outras possibilidades, que seria o pósitron, que seria a antipartícula beta, que seria o próton, o nêutron. E nessa aula de hoje nós vamos desenvolver um outro tópico, finalizando essa parte de radioatividade, que é o tópico relacionado à meia-vida. Meia-vida que está intimamente relacionado com a datação de fósseis, pelo menos entre as pessoas que não lidam com ciência, que lidam com química. A química que tem é do noticiário de TV, no máximo a gente pensa em datação de fósseis quando a gente pensa em meia-vida, Mas a aplicação da meia-vida é extremamente importante, não somente com a radioatividade, Um remédio, um fármaco, que é usado para o tratamento de determinada enfermidade, ele tem um período de meia-vida, uma ação pela qual é necessário observar o tempo que ele leva para ter sua concentração reduzida pela metade. A meia-vida aplicada à radioatividade está associada, por exemplo, para quando a pessoa vai fazer um exame que tem que ter um marcador isotópico. Um exemplo clássico disso são exames de cintilografia, por exemplo, do coração. A pessoa recebe um isótopo marcado, normalmente tálio ou tecnécio. Normalmente o tecnécio é o mais usado porque o tecnécio só emite radiação gama. E durante aquele período de tempo, ali a meia-vida é em torno de 8 horas, a pessoa ela vai fazer o exame e o isótopo continua ativo, ali fazendo a circulação sanguínea e marcando todas as áreas, as artérias que precisam ser observadas durante o exame. Então, aplicações diversas a radioatividade tem, a meia-vida especificamente. O exame do Enem, nos últimos anos, abordou esse tema. Ele tem sido recorrente, tanto na questão de datação de fósseis, como inclusive também na coisa de radiofármacos. E hoje nós vamos lidar com essa questão da meia-vida. A meia-vida é um conceito que vem da cinética química, e eu preciso que fique claro aqui algumas coisas enquanto vocês vão entrando na aula. A cinética química é a área da química que estuda a velocidade das reações. É talvez a área da físico-química, juntamente com a termodinâmica, apesar de elas serem distintas, que depende um bocado de uma parte da matemática chamada cálculo diferencial. Então, algumas expressões que a gente usa na cinética, como na termodinâmica, dependem do cálculo diferencial e integral. No ensino médio, é óbvio, essa abordagem ela não é apresentada para o aluno, ele não tem contato com essa parte da matemática. Dependendo muito do contexto, talvez ele tenha alguma pequena introdução nisso, mas é muito pouco. Então, o que acaba acontecendo no ensino médio? Determinadas expressões matemáticas que resultam de alguma operação de integração, ou alguma equação diferencial que vai receber uma operação de integração, ela acaba não sendo apresentada no ensino médio. A gente dá ela pronta para o aluno. Não é função do ensino médio demonstrar as equações. Haverá uma equação hoje aqui que eu preciso apresentar para vocês, mas ela não vai ser demonstrada. Então, para começar, no final da aula passada, e nesse tempo que eu estava introduzindo, eu espero que todos já tenham entrado, inclusive aqueles que fizeram perguntas na semana passada e eu não tive tempo de responder. Uma pergunta que foi feita, que não deu tempo de responder, foi a seguinte.
Na aula anterior, né, quando eu estava apresentando como contar número de prótons, número de nêutrons, número de elétrons, eu disse a vocês que estavam acompanhando que as propriedades químicas das substâncias, né, está intimamente relacionada às mudanças que ocorrem nas suas eletrosferas. Por exemplo, essa é a razão pela qual o mercúrio, por exemplo, na forma atômica, ou seja, quando não há nada escrito aqui em cima, nenhuma carga positiva ou uma carga negativa, você está olhando para um átomo neutro, lembram disso? Então, quando o mercúrio está com todos os seus 80 elétrons, o comportamento químico dele é 1. Mas se eu tirar 2 elétrons da camada de valência do mercúrio, mercúrio mais 2 é um íon. O comportamento químico dele é outro completamente diferente. Então, o mercúrio atômico não é venenoso ou tão venenoso quanto o mercúrio mais 2. A mesma coisa, essa é uma pergunta que teve no final da aula, não tinha a ver com radioatividade, mas eu entendi a pergunta, é que o chumbo, por exemplo, que é um dos metais que está presente nas balas de revólver, no projétil da bala de revólver, quando na sua forma metálica, ele não é tão tóxico, ou ele não é tóxico, quanto ele na sua forma iônica, seja na sua forma 2+, seja na sua forma 4+. O chumbo pode admitir 2 estados de oxidação. Então, isso não tem a ver com radioatividade. Isso aqui são fenômenos que acontecem devido a mudanças na eletrosfera. Lembrem-se, radioatividade é um fenômeno que acontece por alterações no núcleo do átomo. Então essa é a primeira coisa. Então o que acontece aqui entre as diferentes propriedades dessas espécies não é por alterações no núcleo, mas por alterações na eletrosfera. Que espero que tenha esclarecido isso. Segundo, e essa foi a pergunta de um colega professor, que é super interessante, que já foi dúvida minha, eu preciso reconhecer, que às vezes a gente acaba nem comentando, mas é preciso comentar, né? Quando a gente escreve uma equação, por exemplo, como essa daqui, por exemplo, imagine que eu tivesse aqui o cloreto de césio. É um sal, como se fosse sal de cozinha. Sólido, cristalino, branquinho, como se fosse sal de cozinha. A diferença é que no lugar do sódio eu tenho césio. O césio é um elemento que na natureza ele só é encontrado na forma de césio 133. Todos os isótopos do césio que são encontrados naturalmente na natureza só têm esse número de massa. O césio não é um elemento radioativo porque os seus isótopos encontrados em maior abundância, e na verdade o césio, vocês depois podem consultar isso se quiserem, ele é 100% na natureza, césio 133. O césio não é um elemento radioativo. Mas há um isótopo do césio que é fabricado por reação de transmutação nuclear, ele não é encontrado na natureza, e esse isótopo, esse radionuclídeo, ele é radioativo. Então, há um isótopo do césio, césio 137. Esse é radioativo. Então eu queria que a gente entendesse primeiro o seguinte. Quando nós dizemos que um elemento é radioativo, lembre-se, elemento químico é o conjunto de átomos com o mesmo número de prótons. Nesse conjunto de átomos com o mesmo número de prótons, pessoal, você pode ter isótopos com números de massa diferentes. No caso do césio, naturalmente todos os seus isótopos são 133. Não existe césio na natureza 137. Césio 137, como vários isótopos, podem ser produzidos em laboratórios, em aceleradores nucleares, através de reações de transmutação nuclear. Aí, quando a gente escreve uma substância, isso aqui é uma substância, e essa substância tem um isótopo radioativo, a gente escreve a fórmula e dá destaque ao número de massa desse isótopo. Se não houvesse nada escrito aqui, você vai inferir,
Você está lendo a fórmula, não tem nada escrito ali em cima. Você infere que aquele é o césio que não é radioativo. Se eu estiver me referindo a césio 137, eu tenho que dizer que esse é o isótopo radioativo. Detalhe, isso aqui é césio com estado de oxidação mais 1, porque o cloro tem estado de oxidação menos 1. Os estados de oxidação, pessoal, são alterações na eletrosfera, não são alterações no núcleo. Então, quando a gente escreve uma equação de decaimento radioativo, césio 55, 137, na radioatividade nós não nos preocupamos com a eletrosfera, nós nos preocupamos com o núcleo. Então não importa se esse césio que eu estou escrevendo aqui, ele está na fórmula de um composto. Não importa. Na fórmula de um composto, se fosse para eu ter o formalismo mesmo, eu teria que ter escrito a carga mais 1 aqui no césio. Só que essa carga não interfere na radioatividade. Porque a radioatividade é um fenômeno que acontece no núcleo. Por isso, tanto faz se eu escrevo o césio na sua forma realmente como ele está no composto, césio mais 1, ou se eu escrevo só o símbolo do césio, contabilizando todos os seus elétrons. Onde é que está a pergunta que me foi colocada semana passada, que eu quero compartilhar com todos, porque ela é muito boa. Césio, gente, emite um tipo de partícula chamada partícula beta. O que é a emissão de uma partícula beta? Lembram? É quando um nêutron explode, quando um nêutron se fragmenta. Quando um nêutron se fragmenta, ele dispara uma partícula beta e no lugar daquele nêutron fica um próton. Então, o próximo elemento químico que vai surgir aqui é o bário. Aqui é 56, porque um próton é acrescido aqui. Aqui continua sendo 137 e sai a partícula beta. A partícula beta, ela é essa representação. Lembrem-se, e os raios gama? Raios gamas acompanham essas emissões. Qual foi a pergunta que me foi feita na semana passada? Preste bem atenção. O que está escrito aqui é uma equação que não está preocupada com a eletrosfera. Ela está preocupada com o núcleo. Quando o césio aqui se transformou em bário, esse césio do cloreto de césio, ele era césio mais 1. Então, veja só, césio mais 1 tem 54 elétrons. 54 elétrons. Então, por quê? Porque com essa carga mais 1, se não houvesse a carga, ele teria 55 prótons e 55 elétrons, mas como eu estou usando césio mais 1, esse césio aqui com a carga, ele tem 54 elétrons. Na hora que o césio mais 1 emitiu sua partícula alfa, aqueles 54 elétrons, a eletrosfera que vai surgir nova, ela vai ter 54 elétrons. Então esse bário que se forma aqui tem que ser um bário com 54 elétrons. Porque o césio que eu estou partindo é um césio com 54 elétrons, já que a carga aqui é mais 1. Para que esse bário aqui tenha a mesma eletrosfera do césio, então esse bário tem que ser mais 2. Veja, por que eu estou fazendo isso? Isso não vai aparecer regularmente para vocês. Mas essa é uma pergunta interessante. O que acontece com a eletrosfera se um novo núcleo, se um novo elemento está se formando? Aqui eu peguei um exemplo legal do césio, porque é fácil escrever essa carga, mas às vezes o elemento ele tem uma carga relativamente complicada, maior do que essa. E se ele for um elemento do meio da tabela de transição, isso ainda vai ser um pouco mais complexo. Então, onde é que eu quero chegar? Na radioatividade, a nova espécie que se forma, ela vai ter uma eletrosfera compatível com a eletrosfera de quem tinha originalmente. Isso pode, inclusive, fazer com que elétrons nessa emissão possam ser ejetados, elétrons possam ser capturados e assim sucessivamente. Mas aqui eu penso que esse caso do césio deve trazer uma explicação bem didática. Veja só, se eu estou fazendo a equação de decaimento radioativo, isso aqui é o decaimento beta,
equação de decaimento, emissão de partícula beta, são sinônimos, são termos sinônimos, certo? Eu tanto posso fazer isso numa prova, guarde isso para vocês não se atrapalharem. Numa prova qualquer, num exercício, muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente não se preocupa com a eletrosfera dos elementos, porque a radioatividade está preocupada com o que acontece no núcleo. Mas, baseado na ideia de que as eletrosferas estão aqui envolvidas, se eu tiver que saber o que acontece com a eletrosfera, então eu tenho que ter mais precisão na minha simbologia. O ideal, então, seria ter escrito aqui mais 1 para esse césio e mais 2 para esse bário. Porque esse césio tem 54 elétrons, esse bário tem 54 elétrons. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Isso é importante, mas não é tão importante. Mas lembre-se, as eletrosferas precisam se rearrumar, reorganizar, porque um novo elemento químico está formado. E dessa forma pode ser um íon. Tendo dito isto, eu espero que eu tenha tirado essa dúvida. Se alguém teve essa dúvida, nós vamos hoje falar de meia-vida. Veja só, a cinética é a área da química que estuda a velocidade das reações. E existem dois conceitos importantíssimos que resultam no conceito de meia-vida que vai ser apresentado aqui. O primeiro é o seguinte: há elementos radioativos que se desintegram muito lentamente. E há elementos radioativos que se desintegram rapidamente. A maneira que os químicos usam para saber se aquela desintegração é rápida ou se é lenta é através da meia-vida. A meia-vida, e aqui um detalhe para a simbologia, tá? Meia-vida. Alguns livros de ensino médio podem representá-la por uma letra P, porque vem da ideia da palavra período de semidesintegração. Não é uma boa simbologia. A simbologia adotada convencionalmente é uma letra T de tempo e um índice aqui, um subscrito de 1/2, meia-vida. O que é a meia-vida? A meia-vida é um intervalo de tempo onde se observa que a quantidade inicial de átomos, eu vou chamar essa quantidade aqui de N índice 0. N é o número de átomos ou o número de mols. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui entre mol e átomos, porque isso é uma outra aula, e eu espero só que vocês entendam que essa simbologia está dizendo o seguinte: suponha que eu tivesse 1000 átomos de césio. É o que está representado por essa letra N. Então vamos lá. Aqui eu tenho 1000 átomos de césio. 137. O período de meia-vida é o tempo que leva para que essa quantidade de átomos seja reduzida a 500 átomos. Ou seja, é o tempo que leva para que aquela quantidade se reduza à metade. Isso chama-se período de meia-vida. Bom, se eu tinha 1000 átomos de césio, vamos lembrar do exemplo que eu usei antes, né? Césio, naquele exemplo, estava se transformando em bário, não era? Então, se eu tinha 1000 átomos de césio e agora eu tenho só 500, para onde foram os outros 500? Os outros 500 átomos se transformaram em bário. Bom, só que nessas equações e nessa definição, nos interessa o que acontece com o elemento que está ativo no processo. Então, a minha preocupação continua sendo com o césio, 137. A outra metade virou bário, não me interessa. Bom, a meia-vida do césio, eu vou aproximar aqui para um valor, ela não é exatamente 30 anos, mas eu vou aproximar para 30 anos para facilitar o nosso entendimento. Então, leva 30 anos para que 1000 átomos de césio seja reduzido a 500 átomos. Mas, por exemplo, o tecnécio 99 é outro isótopo. A meia-vida dele é em torno de 8 horas. Se eu tiver 1000 átomos de tecnécio, daqui a 8 horas eu só vou ter 500 átomos. Então, é fácil. Quem tem maior atividade radioativa? Aquele que se desintegra mais rápido. No caso do meu exemplo, entre césio e tecnécio, seria o tecnécio. Há isótopos que levam muito mais do que 30 anos para cair pela metade.
Então, meia-vida é esse tempo interessante e importante que é usado na radioatividade, via de regra, para investigar determinadas situações, seja na radiologia, seja na química farmacêutica, no caso da datação de fósseis e assim por diante. Bom, uma outra coisa importante. Esse intervalo de tempo, isso é muito importante falar. Esse intervalo de tempo, ele é constante. Mas ele é constante para o fenômeno radioativo. Eu vou explicar para vocês assim que eu apagar isso aqui. Mas se eu passar mais um outro período de meia-vida, essa quantidade, observe, N0 sobre 2 eu vou novamente dividir por 2. Ou seja, dividir por 2, isso aqui é 2 sobre 1, que eu multiplico pelo inverso, vai virar o que eu tinha no início dividido por 4. Veja, para as reações radioativas, para as transformações radioativas, esse intervalo de tempo é constante. Então aqui, mais outro período, eu vou pegar essa quantidade e dividir pela metade novamente. Dividindo pela metade novamente, eu vou ter N0 sobre 8. Bom, dá para a gente observar um padrão aqui. E esse padrão, ele é o que nós chamamos de uma progressão geométrica. Note, vamos pegar um exemplo com número, né? Depois de mais 30 anos, eu vou representar 30A como 30 anos. Essa quantidade 500 vai se reduzir a 250 átomos de césio 137. A outra metade, nesse exemplo do césio, vira bário e assim por diante. A gente percebe que isso vai decaindo pela metade, pela metade, pela metade, e nós podemos fazer algumas relações matemáticas. E a relação matemática mais usada no ensino médio, ela é usada de uma maneira tal que procura fugir de um tratamento matemático mais elegante, mais detalhado. Então eu vou apresentar as duas realidades para vocês. Qual é a primeira realidade? Veja, isso aqui é o que acontece após uma meia-vida. Um período de meia-vida. Perceba que de N0 até N0 sobre 4, isso é o que acontece após 2 períodos de meia-vida. Para sair do início e chegar em N0 sobre 8, isso acontece após 3 períodos de meia-vida. Então nós podemos generalizar. Isso não é uma demonstração. Eu estou fazendo aqui, na verdade, meio que uma demonstração intuitiva. Não é uma demonstração envolvendo cálculo. É só intuitivo. Então perceba. Se a gente olhar para esse número aqui e fatorarmos esse número, 4 é na verdade 2 elevado à segunda. Se nós olharmos para o número 8 e fatorarmos o número 8, nós podemos dizer que no 8 é 2 elevado à terceira. Nós podemos dizer então que isso aqui é 2 elevado a 1. E o que vocês estão observando é que esse número 1 é esse aqui. Esse número 2 é esse aqui. Esse número 3 é esse aqui. Então, como é que nós podemos generalizar isso através de uma expressão? Nós podemos dizer que o número de átomos após um certo período de meias-vidas é dado pela quantidade do início sobre 2 elevado a x. O que é esse x? Nessa expressão, o número x, deixa eu melhorar esse sinal de igualdade aqui, que está um coladinho no outro. O número x é o número de meias-vidas. Então, observe. Para sair do início até N0 sobre 8, eu tive 3 períodos de meia-vida. Ou seja, 2 à terceira. Essa expressão ela é muito útil quando a quantidade de períodos de meia-vida for muito grande. Obviamente, utilizando-se de uma calculadora para poder fazer conta, né? Você não faz 2 elevado a 8 tão rápido. Talvez algumas pessoas podem ser rápidas de conta na cabeça, mas 2 elevado a 8 não é uma conta que você faz assim, num estalar de dedos.
2 à terceira você faz, 2 à quarta você faz, mas 2 à 8, 2 à nona não é tão rápido. Então, a expressão matemática ela vai ser útil quando você tiver muitas meias-vidas, muitos decaimentos sucessivos, períodos, intervalos de meia-vida. Então essa é uma expressão muito comum nos livros de ensino médio. No ensino médio, lembre-se, essa é uma aula para o exame do Enem, essa é a expressão clássica para calcular a quantidade de átomos após um certo número de meias-vidas. Então, vamos imaginar o seguinte exemplo, né? O césio tem uma meia-vida de 30 anos, aproximei para isso. Então, suponha que eu tivesse lá 1000 átomos de césio. Depois de 60 anos, eu vou ter quantos? Bom, eu posso fazer do jeito que eu estava fazendo, né? Então, 30 anos cai pela metade, dá 500. Depois, mais 30 anos, que dá os 60, cai pela metade, dá 250. Eu posso fazer isso. Ou eu poderia pegar essa fórmula e botar aqui 1000, que seria a quantidade inicial, sobre 4, porque seria 2 elevado à segunda. 2 elevado à segunda dá 4. Essa expressão, o tempo total de um decaimento, de decaímentos radioativos, é o número de meias-vidas multiplicado pela meia-vida. Então, são duas expressões clássicas do ensino médio. No final da aula, eu vou fazer um exemplo aplicando a expressão e sem expressão. Mas guarde na memória isso, essa é a expressão clássica da meia-vida que vocês vão encontrar nos livros de ensino médio, nas apostilas que tem na internet, onde o material que você pegar. Porém, a gente tem que lembrar o seguinte, e aqui é onde entra o outro tratamento, eu não vou demonstrar a parte matemática dele, mas eu vou apresentar o resultado dela. O exame do Enem, ele, pelo menos nos últimos 2 anos, ele acontece, a prova de Ciências da Natureza acontece juntamente com a prova de Matemática. A prova de Matemática, ela tem 45 questões. Então, uma prova que tem 45 questões, dá para cobrar milhares de coisas. E tem uma parte subaproveitada no exame do Enem, pelo menos essa é a minha leitura, na prova de Matemática, que é a parte de logaritmos. Via de regra, logaritmos, quando abordado, aparece ali, não dá nem 1% ou 2% da prova. Mas aparece. Então, essa expressão que está aqui, eu vou apagar esse quadro, essa expressão que está aqui é a que a gente usa nas questões clássicas de química envolvendo meia-vida. Tempo necessário para que a metade de uma amostra radioativa emita suas partículas e reste uma outra metade. Meia-vida. Bom, agora vamos para o conceito cinético disso. Por que eu vou apresentar isso? Por causa de um gráfico que vai surgir e por causa da função exponencial que aparece nele. E aí, nós, esse ano de 2020, né, o noticiário, principalmente ali nas primeiras semanas de quarentena, né, no Brasil afora e no mundo também, a ideia de que a propagação, a contaminação com o vírus, ela se dá por um crescimento exponencial, ficou muito popular, né? Entrou no vocabulário das pessoas. Uma pessoa não contamina somente uma contamina duas contamina 8 e assim vai aumentando de maneira exponencial. Por isso que o gráfico ele vai crescendo, vocês lembram disso no noticiário. Bom, para uma prova de química, é preciso que a gente entenda o seguinte. Primeiro vamos para os conceitos, né? Lembra que eu falei que a velocidade de desintegração ela acontece, está relacionado a uma coisa chamada de atividade radioativa? Atividade radioativa é um nome bonito para velocidade de desintegração. Atividade radioativa, velocidade de desintegração. Como é que se calcula a velocidade na química? A velocidade é a variação, aqui eu estou usando uma linguagem bem do ensino médio, né? Então temos aqui uma variação da quantidade de átomos, ΔN. Se essa fosse uma aula no ensino superior, eu diria que isso aqui seria um DN, uma variação infinitesimal. Mas quando eu uso a letra delta é porque eu conheço bem estabelecidamente
o início e o fim do que eu estou analisando. Então, ΔN sobre ΔT. Essa é uma primeira expressão. Há uma segunda expressão, e aqui eu quero dar ênfase, e guardem na memória o que eu vou dizer. As reações na cinética, elas têm um determinado comportamento entre a quantidade de átomos do reagente que está sendo consumido e a velocidade. Por exemplo, tem reações que quando a gente dobra a quantidade de átomos, ela dobra de velocidade. Tem reações que quando a gente dobra a quantidade de átomos, a velocidade aumenta 4 vezes. Tem reações que se a gente dobrar a quantidade de átomos, ela aumenta 8 vezes. Tem reações que eu posso, inclusive, às vezes, aumentar a quantidade de átomos e ela ficar mais lenta. Diminuir a velocidade. Isso está relacionado com uma coisa chamada lei de velocidade. As cinéticas das desintegrações, a cinética radioativa, ela sempre obedece o que nós chamamos de uma lei de velocidade de primeira ordem. Bom, essa é a parte que eu vou ter que dar aqui o pulo do gato na demonstração da fórmula, certo? Se eu tivesse escrito isso, vou mudar a simbologia. Se eu, no lugar da letra N, tivesse colocado aqui o símbolo de concentração, que é um colchetes com a substância A dentro. Se eu tivesse escrito isso de forma diferencial, se eu tivesse colocado uma letra D minúscula, uma letra D minúscula aqui, e também baseado no conceito cinético, se eu colocasse um sinal de menos aqui nessa expressão, porque essa expressão, conceitualmente, ela tem um sinal de menos, e igualasse essas duas coisas, e realizasse uma operação matemática chamada integração, o resultado disso, e aqui com muita tranquilidade, você vai somente observar a fórmula, porque para o exame do Enem é só o que você precisa. Se eu fizesse as operações matemáticas necessárias com essa igualdade aqui, o resultado seria essa expressão. A quantidade final é a quantidade do início exponencial de menos K vezes T. Veja, o exame do Enem nunca abordou isso na prova de Química. E eu acho improvável que vai acontecer. Improvável. Mas, por exemplo, tem determinadas áreas da matemática que usam essa expressão para contabilizar determinados fenômenos. E isso aqui já apareceu na prova de matemática no exame do Enem. Essa expressão. Uma expressão dessa o aluno não memoriza, principalmente o aluno do ensino médio. Se uma expressão dessa aparece na prova, você vai ter condições de receber a informação e a partir dela desenvolver a informação. Para nós aqui nessa aula, só nos interessa o seguinte. Eu estava usando uma letra N, lembram ainda agora? Eu vou apagar essa letra A, então esse aqui é o meu número final de átomos, e aqui eu vou usar N0 vezes a exponencial K vezes T. Preste atenção, não se assuste, mas é necessário ver isso. Isso é importante porque se o aluno for um pouco mais curioso, ele vai observar que o gráfico disso, que é um gráfico importante, ele é assim. Número de átomos nesse eixo, tempo nesse outro eixo. As equações de decaimento radioativo são reações de primeira ordem. Por isso que o tempo de meia-vida é constante. Quando a gente se aprofunda na química, na cinética, a gente percebe que para uma reação de segunda ordem a meia-vida não é constante. A meia-vida só é constante em reações de primeira ordem. Segundo, aqui, esse perfil que eu vou desenhar é o perfil que acompanha essa expressão. Então, se aqui tinha uma certa quantidade inicial de átomos, num tempo t igual a zero, perceba que esse gráfico não é uma reta. Essa função não é uma função afim. Então, à medida que o tempo passa, há um decaimento mais intenso no início que depois vai suavizando com o passar do tempo. Meia-vida nesse gráfico, e aqui é onde está o que se aplicaria no exame do Enem. O exame do Enem pode muito bem dar o desenho do gráfico,
não precisa da expressão, não precisa do tratamento matemático que eu mencionei ontem, mas o desenho do gráfico pode aparecer. Meia-vida é o tempo que leva para que metade dessa amostra se reduza. Então, se aqui for n0, deixa eu ver se eu deixo simétrico, e se aqui for n0 sobre 2, o tempo que levou para isso aqui cair pela metade é o período de meia-vida. Ou seja, uma prova do Enem pode trazer o gráfico para você encontrar a meia-vida no gráfico. Só isso. Só isso. A meia-vida não precisa vir explicitamente no item. E esse tipo de relação que o exame do Enem costuma fazer com a prova, um gráfico para você pegar a informação dele e a partir daí usar, isso é muito comum. Então, é importante saber ler esse gráfico. Perceba, se eu pegar... Isso aqui é a metade novamente. Então, se aqui for n0 sobre 4, lembra que cai pela metade? Admita que meu desenho está simétrico. Deixa eu ver aqui minha posição. Quando isso cair pela metade, eu vou ter outra meia-vida. Se isso aqui cair pela metade, n0 sobre 8, outra meia-vida. Ou seja, esse é o perfil de decaimento de uma amostra radioativa. É um perfil que obedece essa equação. É uma função exponencial. Certo? Então, meia-vida é um conceito extremamente importante, que no ensino médio é muito aplicado à radioatividade, mas é aplicado na química de maneira geral. Então, resumindo, essa é uma expressão que eu garanto a vocês que vocês não irão precisar para fazer o exame do Enem. Essa daqui não. Essa daqui de forma alguma. Mas esse gráfico pode vir muito bem num item do Enem, para que você, a partir do gráfico, possa extrair o valor da meia-vida e a partir daí desenvolver o exercício. Isso é completamente factível, isso é possível demais. Mas a expressão com essa cara é improvável. Agora, essa expressão, eu já falei para vocês que ela já apareceu numa prova de matemática, era uma questão, se não me falha a memória, acho que é 2012 ou 2011 a prova de matemática, em que analisava um crescimento de bactéria, da população de uma determinada bactéria. Era uma equação que imitava essa. Imitava essa equação aqui. E aí o aluno, na prova de matemática, ia ter que usar o artifício da função logarítmica para resolver a questão. Era essa a abordagem. Então, essa abordagem com essa expressão é improvável que você veja na prova de química. Mas o gráfico não. O gráfico é clássico e precisava vocês terem visto nessa aula de hoje. Eu vou usar agora essa parte final da aula para duas coisas. A primeira, eu quero aplicar aqui, eu vou dar destino a isso, tá? Eu quero, em primeiro lugar, escrever uma equação de transmutação para falar da datação de fósseis. E aí eu queria lembrar a vocês o seguinte, importante, né? A nossa atmosfera, a atmosfera do nosso planeta, ela tem uma composição praticamente constante de nitrogênio, N2, oxigênio, O2, gás carbônico, argônio e outros gases. E aí, o nitrogênio que está presente na atmosfera, ele, continuamente atingido por raios cósmicos, ele pode sofrer a seguinte transmutação. Veja, a equação que eu vou desenhar ali não é uma equação de decaimento. Estou usando um outro nome. A gente chama de equação de decaimento aquela cujo núcleo ele emite a partícula. Aqui não. Aqui eu vou disparar uma partícula contra o núcleo. E a partícula que é disparada aqui é um nêutron. Lembre-se, a gente representa o nêutron dessa maneira porque o número que a gente escreve embaixo é o número de carga. Então aqui eu estou dizendo que a carga do núcleo é mais 7. Aqui eu estou dizendo que a carga é 0. O nêutron não tem carga. Mas a massa do nêutron é igual à massa do próton. Então quando o nêutron colide com o nitrogênio, dependendo da energia, ele pode fazer com que aquele núcleo ali mude. E ele muda produzindo esse carbono que está aqui. Veja, esse carbono é o famoso carbono 14.
O nitrogênio da atmosfera é nitrogênio 14, ele é estável. Na atmosfera, o carbono que está presente no gás carbônico, o carbono que está presente, por exemplo, nos açúcares, o carbono que está presente, por exemplo, na celulose, é carbono 12. Então, quando o isótopo não é radioativo, lembra que eu já disse isso hoje? A gente não precisa escrever o número de massa. Mas quando eu escrevo CO2 e o carbono desse CO2 é radioativo, ou é outro isótopo, pelo menos, então esse é o carbono 14. Bom, perceba que há um problema nessa equação, né? Se eu somar 7 mais 0, não vai dar 6. E vocês vão lembrar da aula da semana passada que eu disse que numa equação nuclear, a soma dos números de carga de um lado tem que ser igual ao do outro. A soma dos números de massa de um lado tem que ser igual ao do outro. Note que não está dando igual. Então, eu preciso completar essa equação aqui com uma partícula. A partícula que completa adequadamente essa equação é um próton. É interessante isso, né? Quando um nêutron é disparado contra o núcleo de nitrogênio, aquele núcleo fica instável, ele tem uma fragmentação, forma-se no lugar carbono e um próton é ejetado. É como se fosse uma tacada de sinuca, tem duas bolas de sinuca, certo? Um nêutron vai atingir um monte de próton. Quando aquele nêutron atinge o próton, é como se um próton fosse arrancado e o nêutron ficasse no lugar. O que aconteceu aqui de forma ilustrativa. Imaginaram aí? Uma mesa de bilhar, tem lá as 7 bolas que são os prótons, eu disparei um nêutron, dei a tacada, quando bateu, um próton saiu, mas o nêutron colou naquele lugar. Então está aqui, carbono 14 se forma assim na nossa atmosfera. E aí, os seres vivos, né, que absorvem carbono no seu metabolismo, absorvem, seja nos processos de respiração, né, seja na alimentação, mas o fato é que os vegetais, os animais e nós seres humanos absorvemos carbono, ao mesmo tempo também liberamos carbono, e enquanto nós estamos vivos, essa taxa de carbono se mantém constante, de carbono 14, porque nós absorvemos carbono 14. Nas suas células, nas moléculas do seu corpo, no tecido do seu corpo, no tecido das folhas, há carbono 14. Uma porcentagem muito pequena comparada com carbono 12, mas há carbono 14. Essa taxa é constante por causa dos fenômenos que eu disse. Fotossíntese e respiração mantém isso constante. Mas quando a vida cessa, então uma árvore, ela morreu, certo? Ela ficou velha, ou então teve um incêndio, a árvore queimou, perdeu a vida. Aquela quantidade de carbono 14 que se mantinha constante por causa do fenômeno de respiração e fotossíntese, agora não está mais constante, porque eu não estou mais absorvendo o carbono 14 que repõe o que sai. Estão entendendo? Então, carbono 14 que antes tinha sido absorvido, agora só sai. E como o carbono 14 é radioativo, e qual é a equação de emissão do carbono 14? Carbono 14, ele é um isótopo radioativo do carbono que emite partícula beta. E veja que interessante, quando o carbono 14 emite uma partícula beta, olha quem ele forma. Ele volta a formar nitrogênio e raios gama. Impressionante, né? É muito legal. Conclusão. Quando o carbono 14 começa a emitir suas partículas beta, isso então pode ser detectado. E aí, como é que se determina, por exemplo, a idade de um fóssil que tem carbono? Veja, datação de fóssil por carbono 14 tem que ter carbono. Então eu não posso fazer datação de fóssil, por exemplo, de uma rocha que não tem carbono na rocha. Normalmente a datação de fósseis por carbono 14 tem que ser em algum material que tenha alguma massa residual de carbono. Mas o fato é que, no caso do carbono, o período de meia-vida dele é de 5.000, isso aqui é uma aproximação, tá? 5.600 anos. 5.600 anos. Então, o que quer dizer 5.600 anos depois dessa aula de hoje? Se, porventura, uma amostra radioativa que tenha carbono 14, no instante em que ela não mais tem essa taxa constante, ela agora só perde carbono 14,
leva 5.600 anos para que aquela taxa caia pela metade. Então, qual é o pressuposto, né? E detectável, inclusive, dos químicos que lidam com isso, dos químicos ou físicos nucleares que lidam com isso? Admite-se que, no instante em que aquele material que tem carbono não tem mais como repor o que está sendo perdido, ou seja, quando ele perde a vida, agora ele só decai. Ele não tem mais uma taxa que se mantenha constante. Então vamos imaginar o seguinte. Os caras encontraram lá um pedaço de árvore, né? Sei lá, de uma queimada antiga, e tem lá um pedaço que está lá fossilizado e tem carbono. O que é que eles admitem? Que naquele dia em que aquele material foi fossilizado, deixou de passar pelos processos de respiração e fotossíntese, a taxa de carbono começou a reduzir. Então, naquele instante, eu considero que há 100% de carbono 14 ativo. No instante, no momento da morte. Veja que eu estou usando uma porcentagem para indicar a quantidade inicial. Se eu tivesse a massa, realmente eu usaria massa. 1 miligrama, usaria massa. Mas estou usando uma porcentagem. Leva 5.600 anos para que essa atividade, para que essa atividade caia para 50%. Leva mais 5.600 anos para que essa atividade caia para 25%. Então, como é que os caras datam um fóssil? Eles detectam a porcentagem que eu tenho residual. Então, se a quantidade de carbono 14 residual é 25% do início, qual seria a idade desse fóssil se eu tiver só 25% da quantidade do início? 2 vezes 5.600 anos. Veja, não faz muito sentido, não dá para datar fósseis de carbono em milhões de anos. Não faz sentido isso. Porque, inclusive, os físicos e químicos sabem que após 10 meias-vidas, isso já vai ficando muito difícil de detectar. Então, vamos botar 10 meias-vidas como uma quantidade média que é detectável. Se eu fizer 10 vezes esse número, vai dar somente 56 mil anos. Então, um fóssil datado por carbono, eu vou ter alguma aproximação razoável até 50 mil anos. Não dá para ter milhões de anos por carbono 14, não. Mas um caso como esse, 2 meias-vidas, esse fóssil aqui, por exemplo, ele vai ter 0012 11.200 anos. Isso aqui é completamente detectável. 11.200 anos remonta aí à antiguidade, né? São coisas que são detectáveis por carbono. Mas carbono não dá para detectar milhões de anos. Guarde isso na memória. Bom, e uma outra coisa para que eu termine essa aula para vocês. Datação de fósseis, carbono 14. Vamos agora para um problema típico de meia-vida. Só que eu quero que você entenda o problema da seguinte forma. Eu vou considerar, por exemplo, um isótopo como iodo 131. Vamos considerar que a meia-vida do iodo 131 ela é de 8 dias. O que quer dizer isso? Então, a primeira coisa que você está lendo o exercício, esse é um exercício que eu estou fazendo aqui agora, ele não está impresso em lugar nenhum, tá? Acompanha aqui comigo. Eu tenho um iodo 131, ele é um isótopo radioativo, e a meia-vida dele é 8 dias. O que é isso? Se eu tiver 1 grama de iodo 131 hoje, terça-feira, 28 de abril de 2020, daqui a 8 dias, eu ainda vou ter meio grama de iodo. Depois de 16 dias,
eu vou ter 0,25 gramas de iodo. E assim sucessivamente. Quando é que a fórmula é útil? Quando é que a fórmula é útil? Que fórmula? Lembra dela? Quantidade final é a quantidade inicial 2 elevado a x. Quando é que essa fórmula é útil? Essa fórmula é útil, gente, quando você tem muitas meias-vidas. Então, por exemplo, eu tenho que a meia-vida é de 8 dias. Vamos admitir que a massa inicial de iodo, o iodo 131, ele pode ser usado, por exemplo, no tratamento de câncer na tireoide. Então, vamos supor que um paciente recebeu lá 1 miligrama de iodo 131. Quando ele recebe isso no seu tratamento, lá na sua quimioterapia, nesse caso aqui, uma radioterapia, a gente usa o termo quimioterapia quando a terapia é usada com fármaco, né? O fármaco pode ter o isótopo radioativo. E aí o que é que acaba acontecendo? Imagine que eu injetei, eu usei uma drágem, um comprimido, tem 1 miligrama de iodo, 131. Depois de 32 dias, após 32 dias, qual a massa de iodo? 131. Bom, você pode fazer um problema desse sem usar a fórmula. Como seria sem usar a fórmula? Primeira resolução sem o uso da fórmula. Eu tenho que 1 miligrama e depois de 8 dias eu vou ter quanto? Eu vou ter meio miligrama. Só passei 8 dias, tem que ser 32. Depois de mais 8 dias eu vou ter 0,25 miligramas. Depois de mais 8 dias, eu vou ter 0,125 miligramas. Bom, ainda não deu 32 dias. Depois de mais 8 dias, eu vou ter 0,0625 miligramas. Veja. Isso aqui é a resolução sem o artifício da fórmula. Por que deu para fazer? Porque só foram 4 períodos de meia-vida. Mas imagine se fossem 10. Se fossem 8. Você faz, aí está lá na prova. Faz, aí calcula por 2. Calcula por 2, calcula por 2. Pô, depois da 5ª vez já vai ficando ruim a conta. Então, a fórmula não é útil para casos como esse. Casos como esse você faz sem fórmula. A fórmula é útil quando você tivesse aqui, por exemplo, depois de 100 dias. Aí você vai fazer a contazinha com a fórmula. Porque 100 dias, em primeiro lugar, não vai dar um número inteiro para a quantidade de meias-vidas. Por isso que, veja, se fosse num item do Enem, os caras teriam que arrumar uma quantidade que desse para você fazer a conta sem calculadora. Mas num treino comum com calculadora, você teria que usar uma calculadora. Como seria a mesma resolução com a fórmula, né? Eu quero saber qual é a massa final. Quanto é a do início? 1 miligrama. Bom, se eu tenho um período de 8 dias e o total é 32, lembre-se, o total é o número de meias-vidas vezes a meia-vida. Isso vai dar que x é 32 sobre 8, que dava 4. Que é exatamente as 4 meias-vidas que aconteceram aqui. Conclusão. 2 à quarta, isso vai ser 1. Veja só. 1 dividido. Vamos comigo. Se eu tivesse 2 à terceira, daria 8. Certo? 8 vezes 2, 16. 2 à quarta é 16. Se você fizer 1 dividido por 16, vai dar 0,0
625 miligramas. Isso é o que nós esperamos de meia-vida. Ou é um uso direto da fórmula, ou é uma questão, uma situação clássica, mas o importante nessa aula é que você guarde bem o conceito, tempo necessário para que metade de uma amostra se desintegre. Eu vou encerrar por aqui e vou deixar com vocês marcado o seguinte: eu vou usar a aula da semana que vem para resolver os exercícios que eu disponibilizei para os alunos do nosso curso lá de Currais Novos. Quem quiser esse material, entre em contato com o meu e-mail, é sandroquimico@gmail.com, e aí eu mando a lista para vocês. Essa lista eu já enviei para outros, eu ainda não usei, mas na semana que vem eu vou usar a aula só para resolver os exercícios do Enem e de provas que poderiam parecer com o exame do Enem. Tá bom, gente? Um abraço para vocês, até o nosso próximo encontro. E qualquer dúvida, vocês podem colocar aí mandar no direct do Instagram, tá? E os que são do curso lá do Enem, do FIC, da sala do Enem, podem mandar a dúvida também lá na sala que nós temos, na sala do Google Sala de Aula, tá? Um abraço para vocês, pessoal.